Bom, boa noite a todos. Há um ano atrás eu estava aqui, nessa mesa, era uma mesa de tema semelhante, com o Reinaldo Moraes e a Elaine Roberto Moraes. E eu fiquei preocupado, porque qualquer coisa que você diz pode ter, né, um duplo sentido. Então, por exemplo, você diz, é com muito prazer que eu vou introduzir as convidadas, aí fica, tem que escolher outras palavras, parece fica mais verdade, complicado. Né? Então, estou aqui com duas belas recatadas e do lar. Do Laire. E do Laire, Gabriela Wiener, peruana, periodista. Que vem se destacando no mundo tanto literário quanto jornalístico, com reportagens em que ela coloca a si mesma e ao seu corpo em função do resultado da reportagem, de uma maneira... Alguém descreveu, acho que foi o Sampra, que falou como uma detetive selvagem. E está lançando agora o livro Sexografias, que é o título da nossa mesa, em que ela fala desde do priapismo de uma iguana até um polígamo com 6 mulheres e tudo mais. E revela muitas coisas nas notas. Não deixem de ler as notas, são muito importantes. E a Juliana Frank, que está aqui na ponta esquerda. Não estou, não. Não fui eu. Era para vir a Jane Austen ou a Mary Stuart, mas... Acho que foram embora e acabou vindo Juliana mesmo. Me abandonaram. E a Juliana está lançando o Whisky Vergonha, Whisky Vergüenza. Whisky Vergüenza. Que é o seu 4º livro publicado, mas ela já escreveu um monte de outros. É o que a gente pode chamar de literatura erótica, mas... Não, erótico. Erótica. Você errou. Errática. E errática. Uma se baseia em casos reais, outra se baseia em fatos surreais, mais ou menos isso, né? E a gente, para ter um gostinho dessa literatura das duas, que tem muitas coisas em comum, né? Porque, apesar de uma ser jornalista e outra romancista, elas atuam mais ou menos na mesma área e ambas fazem pesquisas de campo de maneiras próximas. Então, a gente vai chamar duas atrizes, também belas, recatadas e do lar. Do Laire. Do Laire, que vão ler trechos dos textos das duas, da Gabriela e da Juliana. Érica Puga e Helena Cerello, por favor. A gente vai começar pela Gabriela. Vim até aqui porque não ejaculo, não empapo a cama, não tenho orgasmos a jato. Não me converto na Fontana de Trevi quando gozo. Não rego o rosto dos amantes. Meus orgasmos não são aqueles que jorram. O mistério quase bíblico, o aguaceiro negro da sexualidade das mulheres, sempre foi incompreensível para mim. Como o mesmíssimo absurdo dos absurdos. Quando pergunto à minha amiga Ellie se consegue ejacular, ela responde: já me conformo em gozar. Ainda vou ter que ficar ansiosa para ejacular? Parece a opção mais saudável, mas não sou saudável e tampouco me conformo. Há na minha natureza certa tendência ao esmagamento, uma voz que sussurra dia e noite. E se sou uma mulher incompleta? Como quando você é um filho único. Não é que você não possa viver sem irmãos que nunca teve, mas sempre vai lhe acompanhar a sensação de que perdeu alguma coisa. Todas podemos ejacular? É uma questão fisiológica ou de treinamento? Já faz um bom tempo que vinha pensando se existe algo assim como o grande orgasmo, o gozo de ouro, um tipo de orgasmo que una a sensação do clímax com o momento do jorro. Agora estou aqui.
Me sinto como uma máquina estrupiada que precisa ser consertada com alguns trancos. Sempre me pareceu suspeito que só no pornô de squirting, os orgasmos das mulheres tenham aquela categoria de realidade. Como se o prazer tivesse que ser visto para existir. Como se o gozo pudesse ser medido ou comparável. Como se o sexo não se tratasse de intimidade, mas de espetáculo. Finalmente, sinto uma coisa muito estranha. Como se tivesse rompido algo por dentro. Algo desesperante, insuportável, que estoura e cessa rapidamente. É isso. Deve ser isso. Posso ver brotar entre as minhas pernas a água interior, transparente, caindo limpa no chão. Não foi fácil. Cheguei a pensar que não conseguiria, mas gozar, não consegui. E de que me serve a ejaculação se não gozo? Poderia até fazer uma canção sobre o tema. Enquanto isso, sinto os dedos dele saírem das minhas entranhas. Eu penso que um dia desses, com toda essa aprendizagem, talvez saia buscar o orgasmo perfeito, elétrico, aquático. Talvez não exista, talvez já tenha ocorrido, talvez nunca exista e eu continue simplesmente me molhando, gozando e sendo a única mulher verdadeira que eu posso e quero ser. Ou talvez me espere no futuro. No sexo, há sempre uma nova onda no final do arco-íris. Squirting ou o seguinte. Visto-me, e antes que o meu masturbador resolva usar o esfregão, eu passo o dedo em mim, olho bem o líquido que saiu e provo. Não é xixi. Gabriela. Gabriela. Olha, olha. Agora a Juliana Frank. Eu ia para a escola rebolando. Não como uma menina de 14, mas como uma mulher bem penetrada, amada, que aceitaria ser infeliz para sempre, por ser bem penetrada. Cursava o 2º colegial, e aquilo tudo era passado, nada. As pessoas com mamães a cuidar dos vestibulinhos, dar os travesseiros. Eu era mais um deus do sexo, e lá em casa sobrava enredo. Aí, que durante as aulas eu compunha redações sujas e rasuradas sobre caralhos voadores, sobre putas com asas de insetos, sobre navios errantes em mares de esperma. Não, ninguém ali trepava. Ninguém ali trepava melhor do que eu. Nem a professora, que, como sempre, nos obrigou a criar algo para a redação de hoje e entregar o texto sem rasuras no final da aula. Então, eu estalei os dedos, sacudi os cabelos e escrevi. A buceta deixa, por onde passa, um rastro obscuro de anseios por ela. Mas o pau também tem lá seus modos de rijo cativar. O encontro fortuito entre os dois elementos cria labirintos insondáveis nas mentes menos revolucionárias. Fechem os olhos e gozem. Esqueçam o mundo e deixem tudo morrer. Metam no meio de um concerto, em frente a uma cadeia, na fila do supermercado. Foi na fila do supermercado, e pensando assim, que Otávio Teodomir viu a grande puta com asas de inseto. Não fugiu como um gato castrado. Afundou o nariz na nuca da moça e cheirou forte. E meteu forte o pau dentro da buceta dela. Ali mesmo, na fila, esfregando manga palmer e saliva no pescoço da diaba. O silêncio na sala de aula era tão grande que dava para ouvir o ruído do lápis torturando o caderno da gordota na primeira fila. Em frente, a professora não menos gordota e com orelhas que levariam topo Didi ao psicológico lacraniano. Que ordem era a sala de aula sem o Rick? Os fantasmas são chantagistas. Eles voltam e se vingam dos nossos devaneios. Desde que o Rick se matou, eu sento na carteira que era dele e fico rasurando o caderno. Faço jogos da velha, gatafunhos, desenhos de tridentes e corações sangrentos. Acabei escrevendo: Rick, covarde. Rick, defunto macambúzio. Rick, mortopulha. Rick, você era um pentápode, mas eu te amei. Rick,
Sobrou um monte de comprimidos no mundo. Rick, é bom voar da sua janela? Por que idiota? Você foi morrer logo agora que eu já sei trepar. Rick, escroque. Rick, morto escroque. Abro o meu estojo purpurinado. E é lá que eu guardo os cílios do Rick. Roubei todos quando o corpo dele estava frio e depositado no caixão. Mas antes, dei uma cuspidinha naquela fuça indigna. Coisa minha típica. Fico arrastando os cílios sobre o papel, enquanto a professora mexe suas banhas para cá e para lá, como um inseto zigue-zagueante, e discorre sobre a história de uma história que tampouco me interessa. Observo aquelas banhas, soltando frases calorosas, e me distancio. Depois eu esqueço do Rick. Volto para as minhas narrativas orgiásticas flutuantes. E depois de escrever esse texto de merda, eu me lembrei de novo do defunto Rick. Ele tinha uma espécie de autismo afetivo seletivo. Olhava para uma pessoa e amava, se declarava, escrevia poemas do Kerouac, decorados para essas ocasiões. Segundos depois, olhava para a mesma pessoa e era como mirar um liquidificador. Era capaz de tomar de volta o poema, cuspir, amassar, morder, desintegrar ou mijar no papel. Rick e eu tínhamos uma banda propositalmente tosca numa garagem abandonada na Zona Sul. Forramos as paredes com caixa de ovo para abafar o som. O lugar tinha camadas alérgico-infecciosas de poeira, latões de lixo cobertos de imundícies, plásticos e ratos secos. Nossa banda, Lixo Social, era formada apenas por nós dois. E nossa música, título, era Vida Sem Futuro. Eu já tive AIDS, mas já tô bem, já tô bem. Um refresco, 2 salgados, 50 centavos. Já tô bem, já tô bem. Éramos jovens e drogados. Estávamos sempre ensaiando e cheirando cola de sapateiro. E tínhamos o mesmo sonho delirante, que a vida, todas as vidas do mundo, incluindo os carvalhos, algas marinhas, poeiras das estrelas, pinguins da Antártida, moscas de trufas, poetas bons, poetas não tão bons, e tudo em volta existia porque existia a cola de sapateiro. Que um homem de bigode, que não era Deus, nem nada, apenas um escravo do tempo, girava a roda da criação de acordo com as nossas baforadas. E as baforadas dos mendigos do centro, e as baforadas dos punks da Zona Norte. E por isso, para ritmar bem a evolução e a continuidade da existência, tragávamos a noite inteira. Nós éramos os grandes homens, os seres supremos. E a roda precisava girar. E precisava do nosso fôlego. Puxávamos o saco plástico com cola presa no fundo, para dentro dos nossos pulmões. E soltávamos o ar dentro do saco mesmo. E assim respirávamos por longas horas. E nos olhávamos com amor, querendo mastigar um o estômago do outro. E vice-versa. E tudo que existia se devia a nós. Nós éramos criaturas invencíveis. Soou o primeiro sinal do recreio. Hora de entregar a redação. Levantei sem vontade, caminhei me arrastando, joguei o papel na mesa, olhei, ela me devolveu o olhar. Pegou a folha, mirou o trabalho, as 2 pequenas redações. Tinha pedido apenas uma. Charlotte, uma redação já era suficiente? Temos 2 aí, professora, com todos os ingredientes que você sugeriu. Napoleão, Shakespeare e Vesúvio. Só que apimentei com um tom de conto de fodas, incluindo falha trágica, conflito, incidente incitante, clímax, catástrofe e desfecho inesperado. Ela deu um suspiro de tédio. Veremos, Charlotte, veremos. Foi aí que eu decidi pular o muro da escola, cabular mais uma aula e desenterrar o Rick. Desenterrar uma pessoa não é tão fácil como matar um porco, arrumar alguém para consertar a cadeirinha afetiva de palha ou comprar uma nave espacial. Andei pela Avenida Doutor Arnaldo, devagar, a cabeça no cemitério do Araçá, o dia cinza. Aproveitei para ouvir Enjoy the Silence uma última vez. Enjoy the Silence, punk. Gracias. Obrigado, Érica. Obrigado, Helena.
Bom, deu para ter uma boa ideia da literatura da Gabriela e da Juliana. Eu queria perguntar, então, começar perguntando para as duas, por que vocês decidiram, ou, sei lá, foi decidido de alguma maneira por vocês, que vocês escreveriam sobre sexo? Porque, posso responder? Porque eu vou matar eles se eles ficarem tirando foto minha, aí eu não mandei. Para. Eu tô com um espelho aqui, ele vai sair em todas as fotos. O que você perguntou? Por que eu quis escrever sobre sexo? Isso. Porque... Se é que você teve opção, né? Porque às vezes é uma vocação natural. Eu acho que escrever é sempre sobre sexo, né? Porque o sexo, ele é um problema humano e não dá para falar sobre ele. Então, como eu li Édipo Rei quando eu era criança, eu escrevo sobre sexo. E você... Eu lia muito escondido, né, em casa. Também eu li o Luxúria, li Os Malditos, né, até o Baudelaire tem umas histórias eróticas, neuróticas e pornográficas, porque a pornografia, ela é marginal e foi ela que foi marginalizada, né? E como a gente está aqui agora, a gente está descendo marginalizado, desmarginalizado por hora. O que é E ótimo. você? O que é ótimo. E você, Gabriela? Bueno, no sé, igual me van a perdonar la cosa un poco psicoanalítica, pero me viene a pensar un poco en mi infancia, un poco criada con unos padres comunistas, pero de Cuba, ¿no? De Castro, castrista, ¿no? Porque de corazón éramos muy de izquierda, pero de vaginas y penes muy poco. Así que era la palabra erotismo, por ejemplo, me creó mucha curiosidad porque era algo, toda esta cosa de lo sensual o de lo erótico no formaba parte de mi educación sexual, ¿no? Mi madre me hablaba eso, de pene, vagina, vagina, pene, ¿no? O sea, era todo tan de libro, ¿no? De biología que parecía muy pobre, ¿no? Esto es lo que tengo como primera señal o primera noticia, ¿no? que tuve del sexo. Luego viene toda la parte de la escuela, ¿no? de estar rodeada, digamos, de niños, de niñas que me gustan todos, todas, y ir a las fiestas y terminar enrollándome, liándome con más de uno o dos y que de repente mis mejores amigas me dejaran de hablar. Y llegar el lunes y que ya no tener novio, por ejemplo, ¿no? Y luego, claro, viene la parte de los novios, ¿no? Porque cuando quieres contarles todas tus aventuras sexuales oralmente, porque eso te pone en general y excita a todo el mundo, te pegan, ¿no? O sea, de hecho, uno de ellos me pegó por contarle algo, ¿no? O sea, yo creo que en la búsqueda de interlocutores, ¿no? Válidos, llegué un poco a la escritura, ¿no? Pero un poco herida, ¿no? De muerte, porque incluso no puedo respirar por una de mis orificios nasales, ¿no? O sea, digamos, es un proceso que a veces te cuesta sangre, ¿no? Sí, sudor y lágrimas, ¿no? Claro. Este tema, ¿no? Y bueno, luego pasé directamente, el erotismo me gustó durante mucho tiempo, pero luego me fui a lo porno directamente porque me parecía como... Al porno, sí, ¿no? Me parecía que iba más en busca de lo explícito, ¿no? Y entonces creo que, no sé, mi escritura es un poco pornográfica. Lo que escucharon hace un momento igual estaba bastante recortado, ¿no? De hecho, todas mis historias son el proceso, digamos, ¿no? O sea, precisamente aquí se leyó y estoy súper agradecida que se haya podido leer algo en tan poco tiempo, pero es el inicio, ¿no? Y el final, ¿no? Pero la verdadera historia está en el medio, ¿no? Todo lo que te ha costado llegar ahí. Dale. A mí me gustó lo que dijiste, como cuando eras chica, ya era depravada. Yo también. Claro. Así por eso estamos acá. Exacto. Por eso. Hermana. ¿Y cómo es eso? Yo no entiendo el tema del libro, no importa el final, ¿es eso? ¿O no importa el comienzo? ¿Qué importa? No, importa el proceso, ¿no? El recorrido que haces. Obvio. Creo que todas mis historias son como unas, no sé, las tuyas, ¿no? Porque, claro, tú lo haces desde la ficción, pero
como, las mías son como entrar en ciertos mundos, ¿no? Claro. O en mis propias curiosidades, ¿no? Sí. Y salir un poco transformada, ¿no? Sí, porque vos sos como capote. Sí. Tu hermano, y A entonces, sangre fría todo. para mí vos haces un trabajo lindo de pesquisa fría respecto de tu cuerpo. Como que no tenés vergüenza o la tenés, pero sos muy científica con vos misma. Y yo veo en tu literatura que está todo frío y calculado, muy apolíneo. Me gustó. Gracias. Juliana, você também sentiu falta de interlocutores que te fez desejar escrever? Quando que você começou a escrever? Eu comecei a escrever em Taurus Alpha, antes de eu nascer. Que eu sou uma estrela de Taurus Alpha, mas depois eu conto essa parte. A minha mãe diz que eu já escrevia assim, falava muito, entendeu? Eu tive um problema com a fala quando eu era criança, porque eu não conseguia me comunicar. Então eu me organizei na linguagem escrita. Por isso que eu não sei falar direito, então aprendeu nada. Eu tenho muita dificuldade, lacaniana mesmo, de me comunicar. Falo super mal e acho que eu escrevo porque eu não sei falar. Então eu preciso organizar principalmente esses segredos que eu tenho, que são os segredos da minha vida e da vida das minhas personagens. E por isso que no final do meu livro eu estou falando de segredo terrível. Porque quando eu era nova eu li os góticos, porque eu sou gótica. E os góticos têm um segredo terrível. E eu sou uma simples novelista. Eu tenho um começo, meio e o fim. Né? Então eu construo isso para eu organizar a minha história. Eu tô matando ela. Então eu mato todos os personagens também, ou simbolicamente, ou eles são mortos porque eu quero, pela minha vontade. Eu expliquei, não? Sim. Ah, tá. Gente, fala quando não entender, eu não entendi nada. Você, inclusive, matou o Werther, o pobre. Eu matei o Werther, hoje, no Que Vergonha. Antes que ele se matasse, você já resolveu para ele. Eu suicidei ele, depois eu desenterrei ele, vamos ver o que vai rolar agora. Eu uso muito os personagens da literatura que são para fazer a minha literatura. Então, ninguém nunca vai saber se eu vivi ou não. Esse segredo é meu. Eliane, ¿cómo sería una sexualidad gótica? ¿Cómo se vive La la sexualidad es gótica. en general? Claro, Ajá. porque los clásicos, cuando estaba escribiendo las historias clásicas, teníamos los marginales. Y yo soy una mujer clásica y yo soy una mujer gótica, porque son los dos. Por eso estoy acá y me aceptaron, porque una persona me llamó, Paulo, obrigada. Y mi primer libro es Kenga de Plástico. Y este libro es mi último libro. Porque yo estoy haciendo una pesquisa de campo, que es como estoy buscando a una personaje una unidad. Entonces todas las novelas tienen como, ella empieza y termina. Entonces son un montón de novelitas chicas que vos la pones una arriba de la otra y entonces subís y la empezás. Y listo, entró en tu cabeza. Pero bueno, la primera, Whisky Vergüenza. Ahora yo empecé a escribir. Y después tengo La bombacha sucia de un amor cualquiera. Después En esta ciudad donde nadie sabe quién soy. Não sei. É uma tetralogia. É uma tetralogia que eu fiz. Né? E todas elas, eu acho que são um pouco a mesma personagem, mas eu estou tratando de questões femininas e escritores que me acompanham e que eu pretendo matá-los de um jeito bonitinho, assim, doce. Deu para entender? Isso de matar os escritores tem a ver com a angústia da influência ou é mais uma outra coisa? Acho que matar os escritores é uma coisa que os escritores fazem pelos escritores, né? Porque escrever é um ato de vingança, é um ato de vaidade, é um ato de ubiquidade e de busca pela voz do nosso tempo. Quem escolhe a voz são eles, vocês. Vocês vão escolher a voz dessa mulher. Então, pode ser qualquer uma de nós, espero que sejam todas. Então, a nossa geração está escrevendo histórias de libertação feminina. Porque as mulheres precisam muito de dinheiro. Por isso que meu gato chama dinheiro.
E eu preciso sair daqui sabendo que todo mundo vai para casa, vai pagar a passagem de ônibus, tem um charrete aí, não sei. Mas eu preciso não precisar dos homens e eu preciso amá-los ao mesmo tempo, porque eu sou hétero até mandar sangrar. Até parar. Até rasga minha buceta no chão. Mas eu não vou ficar com nenhuma mulher, pelo menos até amanhã. Ou ontem, não sei. O que já não é o caso da Gabriela. Aliás, eu queria muito destacar aqui a presença... Eu tô com calor, tá? Não quero seduzir ninguém. Pronto, acabou. Queria destacar aqui a presença da pequena Maru, que está aqui, que é filha da Gabriela, que está aqui na primeira fila. Para quem acha... Amaru. A Maru. Para quem acha que a Gabriela é uma devassa, que não está nem aí para a família, a Gabriela também é uma mulher de família. Ela, inclusive, tem um livro que conta sobre a gravidez. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que no me interesa la familia? ¿Qué han dicho de mí? ¿Qué? Não entendi. ¿Me han llamado tarada? ¿Qué? ¿Me han llamado tarada o algo así? No, tarada, no, mi amor, no, perdonalo. Não, ninguém No, disse, no. ninguém disse. Es que No, me no enteré sos que la tarada, palabra sos tarada. tarada quería decir ninfómana. Me volví loca. Sos tarada Tú sabes en que en Argentina, en Perú, tarada es idiota. No, tarada en portugués. Sos tarada en portugués. En español no sos tarada. Vale, ok. Dale, Não, gracias. ninguém disse, Vale. mas se alguém Tarada, pensou... mucha honra, tarada, mucha Dale. honra. Venga. Ninguém disse, mas se alguém pensou... Espera, la- Bueno, ¿quién lo dijo? Ajá. Ay, hay una persona Ah, hablando no, claro, claro. Sí, sí, sí. Está todo mezclado también, o sea, hombre, o sea, el sexo, los hijos, la familia, todo tiene que ver, ¿no? Es igual de sucio todo, ¿no? O de luminoso también, ¿no? ¿Qué me querías decir? ¿Por con qué no esto? tengo yo? Muito bem. Então, eu queria muito saber como que foi, assim, como que foram as primeiras experiências em que você se colocou dentro da sua história e como isso mexeu com você, num primeiro momento, e como isso mexeu com a sua escrita, se ela mudou também de alguma maneira. Sí. Bueno, como bien contaste, yo empecé como periodista cultural, además. Entonces, mi trabajo era escribir sobre las cosas maravillosas que hacían los demás, ¿no? Los artistas, los escritores, ¿no? Y pasé muchos años escribiendo sobre ellos, ¿no? Y hubo un momento en cuando se me dio la oportunidad, ¿no? Que me topé además con una gente que practicaba esto llamado el periodismo narrativo o la crónica en varias revistas y, digamos, podía ponerle de mi propia experiencia, hacer textos más personales. Y yo tuve pues esa deriva que ya le explicaba al inicio de esta charla, tendí un poco hacia esos temas, ¿no? Hacia los temas más de la intimidad, ¿no? De los mundos privados, ¿no? Entonces empecé haciendo cosas muy, muy tontas, en efecto, como, no sé, me dejaba atraer por cualquier cosa. Un día estaba escribiendo sobre la menstruación, o otro día sobre las chicas tatú, sobre una escuela de trance. Y esas cosas se fueron transformando, ¿no? En las historias del libro de sexografías, ¿no? Que son un poco historias sobre los demás, pero en las que yo me meto. Y así fue que descubrí, o desde fuera, que se me etiquetó como periodista gonzo, ¿no? Que es una especie de periodista que en realidad solo existe uno, ¿no? Que es Hunter Thompson, el autor de Miedo y Asco en Las Vegas, ¿no? Que era un tipo que iba, por ejemplo, con los moteros, ¿no? Y terminaba pues tirando sus anotaciones y hablando sobre él y sobre sus viajes lisérgicos. Entonces yo me convertí en algo así, ¿no? Pero mucho menos exhibicionista, o mucho menos, no sé, creo que más hacia adentro. Y terminé haciendo un ensayo como muy, muy personal, ¿no? Con una serie de historias que están en sexografías, que no tienen ese lado, que podrían parecer historias como muy típicas, ¿no? Que se ven como sensacionalistas muchas veces, pero que terminan
convirtiéndose en otra cosa, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé, si tengo un día un encuentro voy al encuentro de un actor porno, ¿no? Español muy conocido, ¿no? Pero no para ensalzarlo, ¿no? Sino para maltratarlo, ¿no? Para ignorarlo, ¿no? Y para hacer que en lugar de que eyacule en mi cara, eyacule en mis zapatos, no sé, se me ocurrió, ¿no? Y eso termina siendo una crítica, por ejemplo, al porno mainstream, ¿no? O sea, al porno típico, ¿no? De mujeres rubias, de siliconas, hombres gordos y asquerosos follándoselas, ¿no? Y es hablar de que hay otros pornos posibles, ¿no? En general mi libro habla de otros cuerpos posibles, de otras sexualidades posibles. Puedo estar, por ejemplo, buscando a una dominatriz, ¿no? Y ponerme a conversar con ella sobre la violencia de género, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, es algo que intento, yo qué sé, no sé, un ángulo inesperado, ¿no? en el abordaje de estos personajes también, ¿no? Y hay mucho de interacción con sus vidas y con la mía, ¿no? Quiero decir, cuando cuento la vida de los otros, me siento como en la necesidad de devolverlo con mi propia exposición personal, ¿no? También, y contar mi propia vida y mi propia intimidad. Claro, claro. E você, Juliana, você tem uma experiência também que você me contou, que você, para fazer um livro, você decidiu sair com um cara por dia em Buenos Aires. Como que foi essa história? Não, eu decidi, eu não vivo... Quer dizer, é muito confuso ainda o meu processo, assim, para eu contar. Porque em alguns momentos eu vivo algumas coisas e eu acabo escrevendo sobre elas. E às vezes eu acabo manipulando o acaso também. Eu acho que todo mundo que escreve está sujeito a passar por essa doença, né? Que você, de repente, está numa situação e ela é tão absurda que você fala, se eu não escrever, realmente, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu aprendi a tentar, pelo menos, saber quando eu estou, porque eu quero, e quando eu estou investigando. Então, quando eu fui para Buenos Aires, eu fui, por acaso, fui para a feira, né, como eu estou aqui por acaso, porque alguém me convidou, e eu gosto de morar nas cidades que eu vou fazer feira. Feira, festival, fim de feira, sei lá, como é que fala? Festival, flip, hoje. Mas aí eu fui na feira de Buenos Aires, e eu gosto muito dos argentinos, porque eles são muito lindos. Eles são bonitos. E porque eu estudei muito Cortázar toda a minha vida. Então, eu queria encontrar o Cortázar sem ler o Cortázar. Eu ia buscar nos homens e nas verduras. Né? Nos homens e nas verduras. E depois eu ia buscar nos homens, nas verduras e no metrô. E depois eu ia buscar nos homens, nas verduras, no metrô e no trem. Depois eu ia buscar nos pombos, nas verduras, nos homens, no trem e em mim. Então, eu não ia me relacionar com eles, ou eu ia. E depende, né, mais do acaso lá. Aí aconteceu uma coisa que eu não queria. Eu acabei me casando. No 5º dia, o inútil. Pela terceira vez, né? Não, eu me casei várias vezes já, nem sei. Tenho que ligar para minha mãe para perguntar, porque realmente... Eu sou uma pessoa do casamento, entendeu? Esse que é o meu problema. Isso ninguém entende, mas assim, eu lia os românticos. Eu sou romancista, eu sou romântica, não tem jeito. Entendeu? E gótica. Óbvio, né? Não, vocês estão entendendo, é tudo junto, né? Não dá? Então, porque eu li a literatura marginal, e a literatura marginal que ensina o clássico. Então, como eu tinha uma vida marginal aqui e ali, real, né, que eu tinha uma adolescência... A Charlotte, né, teve uma adolescência lá, meio vadia, lá na Rua Augusta. Eu tinha amigos, né, na Rua Augusta. Eu observei muito a Rua Augusta. Eu observo tudo, que eu vejo, eu ouvi. Quer dizer, eu vi, eu vi. Eu ouvi, eu ouvi. Não tem jeito, ninguém tira de mim. Só que eu preciso anotar, senão eu esqueço. Daí, como eu tenho Alzheimer ao contrário, eu anoto. Para eu lembrar, né? É porque os soldados da guerra, eles tinham uma coisa que chama mnemodata, que era um caderno. E como eu sou nômade, eu vou levando esses cadernos comigo. E, enfim, em Buenos Aires, São muitos, né? São quantos já? 700 cadernos? Não sei, inclusive devolvam meus cadernos.
Eu devo ter abandonado vários, vou perdendo. Mas o que acontece? Uma hora o seu cérebro, ele vem, né? Ele volta. Ele fala, ele existe. Na verdade, você precisa controlar o seu cérebro, e não ele você. Então, quando você escreve, você controla o seu cérebro. Para ele não levar você para qualquer lugar. E aí eu fui para Buenos Aires testar esse tipo de narrativa, que é uma narrativa que eu gosto, que é o surrealismo, que veio do gótico. Que é o Lautréamont. Eu li o Lautréamont, eu li o Cortázar, e eu fui perseguir os caminhos dele, até chegar na França. Se alguém quiser me dar uma passagem, preciso depois. Aí eu cheguei em Buenos Aires, e claro, eu não encontrei o Cortázar vivo, e nem morto, porque ele não está lá, o túmulo dele, mas eu encontrei vários argentinos. Muitos argentinos. Ellos hablaban comigo, assim como... eu vou contar uma coisa muito louca. Quando eu cheguei em Buenos Aires, todos os homens falavam comigo. Todos. Eles falavam com mulheres na rua. Pode. E aí eles falavam comigo. E eles falavam assim, olá, como está? E eu falava, eu não sei. Aí eles falavam, por que não sabes? Ah, porque não estou bem, não estou bem. E eles respondiam, eles ressoam. Existe homem que ressoa. Eles não são loucos, eles são lacanianos, lacranianos. E aí o que eu gostei muito de conversar com homem. Muito, eu adoro conversar com homem. E lá eu conversei com vários, só que no 5º dia inútil, eu me casei. E agora eu estou aqui contando para vocês. Por falar em casar... E o meu livro chama La Bombacha Associada no Amor Qualquer, que é essa mulher casada sonhando com outros argentinos góticos. Ó, eu vim com a cueca de um deles, depois eu mostro o resto. Por falar em casar, eu preciso pedir desculpas ou esclarecer aqui uma questão que me passaram aqui, alguém escreveu, para mim, com toda a razão, me perguntando por que como que é? Você falou que Gabriela não é devassa, é de família. Mulher devassa não é de família? Evidentemente, eu falei de um modo que não foi o melhor, mas todos somos tudo. Eu sou devassa, eu sou de família, todo mundo aqui também é. Continue assim! Acho que num grau a gente é tudo, né? E acho que o que eu estava pensando é que, claro, a Gabriela não está toda noite por aí, ela está muitas vezes em casa com as filhinhas, com os filhos. Era mais nisso que eu estava querendo dizer. Que va, que justamente no. Justamente porque está mi hijo en casa, yo me voy. Não é isso? Es una confusión tremenda. Claro que voy por las noches también. Pero bueno, no sigamos por ahí. Você não fica em casa com os seus filhos? Sí. Sí, a veces. Bom, muito bem. Então, já que a gente tocou nesse assunto... Ah, deixa eu falar só uma coisa, que eu sou não, casada. deixa eu fazer uma pergunta que é perfeita para esse momento, que é o seguinte. A gente tem discutido muito questão de gênero e tudo mais, ultimamente, né? E cada vez mais, né? E eu queria justamente saber de vocês qual é a postura de vocês em relação a feminismo, trans e, especialmente no seu caso, poliamor, que é uma novo tipo de relacionamento que vem ganhando cada vez mais adeptos e que parece ser muito mais interessante do que simplesmente um triângulo amoroso ou o que quer que seja. Sí, bueno, a ver, la palabrita es bastante odiosa, ¿no? A diferencia del feminismo. La del poliamor es bastante antipática. Y la verdad es que creo que la gente llega a estas cosas por una necesidad de apertura o digamos, de sumar o de ampliar sus experiencias y tal vez de hacer como transparente
una serie de deseos, ¿no? Y de comunicarlos al otro, ¿no? E intentar que, digamos, todas tus pasiones y amores coexistan. No sé si Julián igual está de acuerdo con esto, pero por lo menos yo vuelvo a remitirme un poco también a mi origen y a familiar, ¿no? Y a mi entorno. Yo también, como que vengo de un país también como Brasil, como muy católico, ¿no? Donde reina, por supuesto, la doble vida, ¿no? O sea, quiero decir, hay hombres, sobre todo hombres, y por eso somos feministas, que tienen un hijo aquí, un hijo allá, 2, 3, y ninguna de las mujeres lo sabe, ¿no? Y solo se enteran en el entierro del hombre. Y yo también vengo de un hogar así, ¿no? De 2 casas, 2 vidas separadas, una logística terrible que acaba con todo el mundo loco, ¿no? Y yo en una primera etapa de mi vida fui eso que se llama infiel, ¿no? Es una palabra horrorosa, ¿no? Pero para poder infiel, ¿no? Pero para poder gestionar, digamos, una serie de deseos, ¿no? Y una serie de afectos, a veces no te queda otra, ¿no? Sobre todo cuando eres muy joven y no quieres perder tu afecto por tus deseos, ¿no? Y eso te cuesta bastante caro, ¿no? Y durante mucho tiempo estuve así, hasta que un día dije, oye, quisiera romper con eso, ¿no? Con la doble vida, quisiera romper con la mentira y descubrí que podía planteárselo por primera vez a mis amantes o a mis amores, algo así, ¿no? La posibilidad de vivir de otra manera, de relacionarnos de otra manera, ¿no? Pero luego viene, claro, la realidad, porque en teoría suena muy bonita, la teoría del poliamor suena estupendamente. Las relaciones abiertas también suenan estupendamente hasta que tienes más de un amor e intentas vivir con todo eso, y si ya es difícil la pareja monógama, o sea, falsamente monógama, y siempre infiel, porque siempre somos 3, ¿no? O 4, y no lo sabes, ya imagínate lo difícil que es gestionar a más de 2 personas, ¿no? Entonces, nada, mi experiencia con el poliamor es interesante, es un reto, es algo en lo que me gustaría estar fuera de esa palabra, me gustaría amar libremente, ser amada libremente, pero también soy una puta humana que tiene un montón de miedos también y de celos, y nadie ha dicho que los poliamorosos no sean celosos, porque también lo son, y también son frágiles, y también necesitan cuidados, ¿no? Para mí, como de todo el aprendizaje de la experiencia, saco eso, ¿no? Intentar un equilibrio, ¿no? Entre tu propia libertad y el cuidado del otro es como lo más importante para mí, ¿no? Que é muito interessante que você coloca tudo isso nas suas reportagens, né? Os seus medos, a sua fragilidade, o seu ciúme, mas, ao mesmo tempo, a sua curiosidade e a sua inquietação, a sua necessidade de se completar como ser humano, buscando outras experiências, acaba sendo mais forte do que qualquer receio e qualquer outro sentimento que possa te travar, né? Isso é uma força muito Sim. grande em você, né? Imagino que para você também. Me gusta lo que dices, me gusta mucho lo que dices. Sí, es muy preciso, sí. E para você, Juliana, escrever também é uma coisa... Você se sente incompleta se você não escrever? É uma coisa que... Não, não me sinto incompleta sem bife, né? Ah, peraí. Sem comer. Sem tomar suco de melancia, essas coisas. Eu acho que o escrever é uma coisa para quem quer, né? O escrever é muito difícil. Alguém pode? Ou funciona assim? Escrever é muito difícil. E a gente escreve para entender, né, a nossa narrativa, a narrativa do mundo. Então, eu estou nessa tetralogia que a personagem passa por essa fase de casada, depois ela continua vivendo outras experiências, né, e isso vai se expandindo, porque é uma pesquisa que eu estou fazendo, eu converso com várias mulheres, e eu vejo muita coisa. Isso, obrigada. Ai, meu brinco. Obrigada. Mas eu gostava do coisinho.
Eu vejo muitas coisas e eu relato, eu invento, eu misturo assim. Eu tenho imaginação, memória, criatividade, intelectualidade, razão, sexualidade, devo ter esquecido um monte de coisa. Eu junto todas elas e faço essa pesquisa. Então, a minha tetralogia, que são os meus livros, eles são uma pesquisa do que poderia acontecer. Por exemplo, se eu estou casada, o que eu posso fazer ou não? Quer dizer, o que a sociedade me permite? Por que eu não vou fazer? Eu, Juliana, nunca fiz. Né? E o que minha personagem pode fazer? Porque às vezes ela pode fazer por mim. Tipo, a Kinga de plástico, ela ia lá e fazia por mim. Eu, às vezes, estava na Augusta com o caderno, eu falava, gente, olha o que estão chupando no banheiro. Eu não vou, mas eu vou fazer. Entendeu? Então, tem muita história de muita amiga. Tipo, eu vou até falar assim, ó, Marininha... Porque a Marina, minha amiga, ficou muito brava quando eu escrevi. Várias pessoas, só que não dá para ver, eu acho, quem são elas. Eu juro que eu estou poupando o nome de todo mundo. Só que... eu tenho uma notícia, meu. Uma notícia que me veio de Taurus Alpha. Mentira, eu estava lendo o meu livro. Aí tem a melhor coisa que eu não inventei na minha vida. Que é o nome dos personagens novos. Porque um chama Miguel Ángel. Miguel Ângelo. E o outro, Mário Evil, que parece muito com o nome deles. Então, sabe como que eu escrevia antes? Eu escrevia assim, eu fechava o olho e pá. Aí, quando eu abria, eu organizava. Porque eu sou uma pessoa organizada. Só que, às vezes, aparecem pessoas, entendeu? Tipo, cadê a Sandrine? Sandrine? Não, a Galileia. Me ligou, oi, a Galileia. Então, é mais ou menos assim. Estou brincando, mas estou falando sério. Estou confundindo, que é para explicar, que é para confundir. Mas é assim, eu realmente observo. Eu saio na rua com um caderno, ninguém sabe onde eu estou há 3 anos, porque eu estou viajando, porque eu não consigo escrever parada. Eu estou testando escrever na rua, ficar na rua, que é um lugar que eu tenho intimidade. Né? Eu prefiro o Laire, prefiro ficar em casa escrevendo. Sou uma mulher da casa, do Laire. Meu sonho é ter um Laire, inclusive. Cadê o príncipe? Acabei de pedir um castelo. Mas eu gosto de ficar em casa escrevendo e eu também gosto da experiência da rua, proustiana, da mirada, entende? Então, eu preciso ser prostituta agora. Eu vou olhar, eu vou escrever todo mundo. Todos os e-mails de vocês serão transformados. Toma cuidado. Brincadeira, gente. Tá em paz, tá em paz. Uma coisa, as duas fizeram ou participaram de performances públicas. A Gabriela com o seu marido, o Jaime, e você usando uma persona fazendo strip. Eu fazia com o meu marido, ele vai me matar. Também com o seu marido? Não sei se eu posso falar, mas tinha um coelho lá. Miguel Ángel, perdona. Tinha um coelho comigo e eu dançava. Mas eu nunca tirei a roupa. E ele nunca tirou a máscara. Entendi, é um strip sem tirar a roupa. Não, eu não podia tirar a roupa, porque ninguém podia me ver pelada na época. E ele não podia tirar a máscara, porque ele tinha um emprego que não permitia. Então, a gente fazia com esses disfarces. Porque o problema, para mim, gente, é o Estado, tá? O grande vilão aqui, tá? Não adianta falar o nome de todo mundo. As pessoas têm nome, têm família, mas o Estado é que coloca as regras, entendeu? Você vai namorar homem. Você vai chupar um pau e vai gostar. Eu não posso fazer nada que eu gostei, entendeu? Foi uma coisa que aconteceu, foi uma sorte, um azar. Né? Depois a gente fala de mitologia, eu estou falando sério. Eu estou falando que o Estado ele precisa parar de mandar neguinho atravessar a rua. Eu odeio atravessar a rua, eu estou andando na rua, eu não quero atravessar a rua. Eu não sou essa pessoa que quer atravessar. Se eu acordei às 8 da manhã, por quê? Eu quero não ter o meu relógio. Então, assim, o Cortázar é o que eu leio para escrever, porque eu odeio alguém. Eu odeio uma pessoa que chama Estado com E maiúsculo, de preferência. Porque é ele que fala como que a mulher deve se vestir e como ela deve agir. Então, assim, vocês precisam parar de cortar a cabeça de vocês e cortar a cabeça deles. Eu quero a cabeça deles. Eu não sei quantas cabeças são. Cabeças vão rolar.
né? A gente está numa época de revolução, toda revolução é feminina, desculpa gritar, toda revolução vem desse lugar que é o ventre. Todas as mulheres que foram condenadas chamavam Ana Bolinada, né? Como que elas chamavam? Ju, posso te interromper só um pouquinho? Claro. Porque a gente está com pouco tempo, eu estou com várias perguntas aqui, e tem algumas para você, tem para a Gabriela. E eu queria, já que a gente falou da performance, eu queria só saber, porque era uma performance que tratava justamente dessa fronteira entre o público e o privado, e como foi essa experiência de fazer com o seu marido, né, o Jaime? Sí, sí, un día nos dimos cuenta que teníamos el chat del Gmail repletos de historias que tenían que ver eso, sobre todo con cómo pagar las cosas, las facturas, mezcladas con poemas que de repente nos mandábamos o textos que nos editábamos mutuamente, con cosas sobre nuestros hijos, historias, bueno, domésticas de dos personas que escriben, ¿no? Vivir con, ¿no? Vivir con alguien que escribe o trabajar con tu marido o tu mujer tiene su cosa, ¿no? Y entonces decidimos poner eso en escena. Así que nos sentamos cada uno con su computadora, con nuestras caras en las pantallas y empezamos a leer nuestros chats y a conversar, a dialogar, a pelearnos en vivo, ¿no? A sacarnos los trapos sucios, a decirnos poemas, leernos cartas medio prohibidas. Era un poco en la línea de lo que he trabajado yo, algo que no tiene nada que ver con lo que ha hecho Jaime jamás, ¿no? Porque él es más bien un poeta críptico, ¿no? Así inexpugnable, ¿no? Entonces, un poco que yo lo puse un poco en el escenario y se dio ahí una cosa bastante divertida y reveladora, creo. Interessante. Tem uma pessoa que está perguntando se você puder contar como que foi a história da doação de óvulos. Ajá, ajá. Es una historia de sexografías. A eso me refería cuando los textos de sexografías no son textos eróticos necesariamente, pasan por el cuerpo también, y esta es una historia que un poco antecede mi libro de 9 lunas, que es un libro sobre mi embarazo y mi maternidad, muy descarnado, ¿no? Muy en contra del típico manual o historia de embarazada que siempre es considerado no literario, un tema no literario, como la maternidad es un tema no literario. Bueno, después de publicar sexografías, mucha gente me rodeaba porque era un tema de sexo, ¿no? Pero en cuanto publiqué 9 lunas, que es un libro maternal, pero duro, bastante oscuro y crudo, ¿no? Está lleno de abortos y reproducción asistida y hospitales que matan. De repente desaparecieron casi todos los tíos que me habían leído, ¿no? Y empezaron a decirme que mi libro pues, se lo habían regalado a su madre, a su abuela, a su tía, ¿no? No lo leían, ¿no? ¿Por qué la maternidad no podía ser un tema serio, ¿no? Un tema literario también tan fundamental como, no sé, la muerte o el amor, ¿no? Claro. Y el tema de mi donación de óvulos, que se llama Adiós, ovocito, adiós, ¿no? Es un poco el inicio de toda esta historia de mi acercamiento a la maternidad. Yo cuando llego a Europa, que es donde vivo, en Madrid, no tenía dinero, ¿no? Y encontré carteles por todos lados, ¿no? Se buscan donantes, ¿no? Se pagaban bastante bien, ¿no? No era como donar esperma, que te pagaban 30 euros, que es cualquier cosa, ¿no? Donar un óvulo era como 1.000 euros o algo así, ¿no? Porque el proceso era mucho más difícil, ¿no? Y complejo, ¿no? Entonces, nada, este es un texto que habla de las migrantes latinoamericanas de cierta clase social, ¿no? Que en Europa buscan, ¿no? Un dinero extra o pueden... yo, por ejemplo, pagué el máster que estudié con eso, la última cuota de mi máster, ¿no? Así que fue eso, una historia que me sirvió para publicar, ganar dinero y también para sentirme bien, ¿no? Maravilloso. Algo altruista, ¿no? Porque lo que hice fue, pues eso, dar posiblemente la opción a otra mujer a tener un bebé, ¿no? Pero lo curioso que me pasó es que cuando fui a ofrecer mis óvulos a una de estas clínicas europeas,
me dijeron que no tenían demanda de óvulos amerindios. 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 Ameridio. Tudo es lenguaje. O sea, yo fui con todo mi altruismo. Amarillo. O sea, indios, vamos, Amarillo. indígenas, ¿no? Y de repente me rechazaron. O sea, mis hijos, o sea, los huevos de mis hijos, mis protohijos, fueron discriminados antes de existir. Sí, pobrecita, sos mamá de pobre. No. Así que me tuve que ir a otra clínica. Así no vamos. No se puede hacer eso con ella. Bueno, llegamos al fin. Si quieren hablar una última cosa, Juliana. Yo quiero agradecer a Gabriela Y yo a Juliana, por supuesto. porque la literatura tuya es muy importante en este momento. Para mí vos sos una estrella, de verdad. Yo cuando leí tu libro, me encantó cómo trata los temas, cómo sos corajoso, valente. Gracias. Sos valente. E eu acho que a mulher tem que ser corajosa, a gente não precisa ter medo de nada, não. Dá para andar na rua, dá para... vai ter que dar. Então, obrigada, Paulo Werneck, que é o príncipe da literatura. Obrigada, Caetano Galindo, porque fez a orelha do meu livro. E agora eu tenho uma joia, não preciso nem de orelha ao tamanho dela. Obrigada a todos vocês. E as atrizes, minhas amigas, um beijo para minha mãe. Yo muy contenta de que Juliana diga estas cosas, de que nos llevamos celebrándonos una a la otra hace varios días. Llevo en las bombachas, en las bragas, una piedra negra y súper gótica que me ha dado para tener la fuerza y el poder literario allí en el centro, y tú también la tienes. Yo tengo una negra muy grande. Y esto me encanta, de estar entre mujeres, esa sororidad, ese apoyo. Sé que esta Flip es la más femenina de su historia, que detrás de eso hay el empuje de muchos colectivos de mujeres que siempre están persiguiendo más espacios para las mujeres, y sobre todo en un mundo tan de pantalones como el literario, y muy bien que una feria de esta envergadura lo haga, y que no se quede en lo simbólico y que no se quede en una única vez, sino que esto cambie para siempre y no vuelva a ser nunca más como antes, ¿no? Y que vivamos así en un mundo más de igualdad. Bueno. Eu quero fazer uma promessa aqui. Posso fazer uma promessa? Quando tudo estiver mais ou menos pior, eu paro de escrever, juro. Valeu. Muito obrigado a todos. Boa noite.